E como é que eu faço para sair disso que eu fiz a vida inteira, para tentar ir para um outro lugar que eu tenha mais prazer em fazer? Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Esse é um vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer, de um livro que eu li, e desses livros eu tirei algumas sacadas. Então eu peguei algumas informações desse livro, algumas coisas que eu li nesse livro, trouxe para conhecimento que eu tenho, né? E algumas experiências que eu tive para conseguir trazer uma informação com qual objetivo? Com o objetivo de a gente trazer de uma forma mais lúdica algumas maneiras de você conseguir melhorar a sua comunicação com o seu cliente, relacionando ou aproximando ele do seu produto. Então a gente vai melhorar a forma de transformar uma narrativa para que essa narrativa ela conecte com o seu cliente e que essa conexão atraia o seu cliente para próximo do seu produto ou serviço, né? Então, a minha forma de pensar é que antes da gente tentar aproximar cliente do produto ou serviço, a gente precisa entender um pouco mais a nossa história. A nossa história é extremamente importante para que a gente entenda o porquê o porquê a gente faz o que faz, o para que a gente faz o que faz, e dessa forma a nossa comunicação ela ser uma comunicação mais visceral, uma comunicação mais verdadeira para esses seus clientes. Então, a gente vai falar um pouquinho disso mais nesse vídeo, então é isso aí. Então, antes de começar, eu preciso contar um pouquinho sobre o que eu sou, né? Lá atrás, quando eu tinha 17, 18 anos, eu tinha um desejo de fazer fisioterapia. Eu não sabia o que era fisioterapia, mas eu tinha esse sonho. Por quê? Porque na época, quando eu tinha uns 16, 15, 16 anos, eu lutava. Eu lutava karatê. E meu sensei, ele fazia fisioterapia. Então, eu vendo ele falar, eu acompanhava ele em quase todas as academias que ele dava aula, e vendo ele falar sobre fisioterapia, que ele tinha entrado na faculdade, esse sempre foi um grande objetivo meu. Então, na minha cabeça eu vou fazer fisioterapia e vou lutar pela faculdade, igual meu sensei. Eu entrei na faculdade, entrei com bolsa, mas não foi pela bolsa, a bolsa lutando, eu parei de lutar depois de um tempo. E aí eu fiz fisioterapia. Fiz os 4 anos de fisioterapia, me especializei em reabilitação cardiorrespiratória e fui trabalhar em um hospital, né? Um grande hospital aqui em São Paulo. Dentro desse hospital, eu comecei fazendo plantões no finais de semana, então, e feriados. Então, todo sábado e domingo ou feriado, eu trabalhava 12 horas. Então, todo final de semana eu trabalhava 12 horas sábado e 12 horas domingo. E se tivesse algum feriado na semana, eu trabalhava 12 horas também. Naquela época, eu não ganhava pouco dinheiro, né? Era um dinheiro razoável, eu devia ter uns 20, 25 anos por aí, então eu ganhava um dinheiro razoável, que era mais ou menos uns 5 mil reais, né? Tirando os benefícios, mais ou menos uns 5 mil reais. E teve uma vez que eu sempre tentei mesclar, né? Então o hospital era a minha base, meu ponto forte, então era meu dinheiro garantido, e eu sempre tentei mesclar com algum outro tipo de serviço. Então eu tinha uma clínica, eu já tive uma loja, já trabalhei em outras clínicas, então eu sempre trabalhava dessa forma. Então tinha um porto seguro e um outro local para eu trabalhar. Teve uma época que eu trabalhei até em 3 lugares diferentes além do hospital, que era uma loucura, mas isso não vem ao caso agora. E aí, como eu sempre trabalhava no final de semana, esse tempo inteiro, 12 horas sábado, 12 horas domingo, a gente tinha uma equipe lá que era uma equipe muito próxima, que a maioria das pessoas elas trabalhavam dessa forma também, só no final de semana. E uma amiga minha da época, ela veio me questionar, veio me falar um negócio, algo que ela tinha vivido, né, no dia dela, na semana dela. E falou assim, cara, a gente estudou muito tempo, a gente é obrigado, lá no hospital eles obrigavam isso, a gente sempre está se atualizando. E eu fui comprar um perfume com o meu namorado, ela falando, né? E eu me dei conta que quando eu fui comprar o perfume, eu tive que fazer várias contas para entender se eu realmente poderia comprar esse perfume. E eu percebi que se eu comprasse aquele perfume, eu teria que abrir mão de algumas outras coisas, alguns outros prazeres na minha semana. Eu não poderia sair no resto da semana, no resto do mês inteiro, porque eu comprei o perfume e eu não ia poder gastar em outro lugar. E ela me falou uma frase que foi uma frase que me impactou bastante. Que ela falou assim, cara,
eu não quero trabalhar para comprar só um perfume. Não é esse desejo que eu tenho. E aí, isso fermentou na minha cabeça, né? Eu já estava no hospital já fazia uns 3 anos, uns 2, 3 anos, quando eu fui para a semana. Eu comecei a trabalhar na semana no hospital. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, das 7 da manhã até 1 hora da tarde. E alguns finais de semana eu dava plantão. E aí o hospital começou a ficar muito puxado para mim e eu comecei a perceber que lá eu não conseguiria alcançar o estilo de vida e a vida que eu gostaria. Por quê? Porque, por exemplo, eu passei vários finais de ano com a minha família viajando e eu tendo que estar de plantão no hospital. Isso não era a pior coisa de todas. Por exemplo, a gente tinha que esperar a escala do final de semana. Então, como eu trabalhava 2 finais de semana inteiro e um sábado, então eu tinha teoricamente, eu tinha um final de semana e meio livre no meu mês. Então, eu, por exemplo, não conseguiria planejar nada, porque eu poderia pedir o meu final de semana sim, para a chefia me liberar. Só que às vezes não dava. E aí, às vezes, não poderia fazer planos maiores do que 2 meses, entende? E como era muito puxado e eu não conseguia ter o alcance, a escala que eu gostaria, eu comecei a ficar um pouco cansado, né? E aí eu comecei a pensar em algumas coisas, o que eu poderia fazer. Porque eu estava vendo que minha vida estava muito limitada, estava limitada demais pelo hospital. E pela correria, acordar muito cedo, dormir muito tarde por causa dos outros empregos para conseguir reter e ter essa renda melhor, eu comecei no final de semana que eu tinha de folga, eu só queria dormir, porque era muito corrido tudo, então era muito cansativo. Então eu trabalhava muito e tinha muito pouco resultado financeiro nisso, né? Parecia que eu não tinha o reconhecimento, né? E cada vez mais eu ficando mais cansado, eu me sentia um pouco frustrado porque eu não conseguia fazer tudo que eu gostaria de fazer, né? Porque eu queria viajar mais, eu queria poder não ficar me preocupando com as coisas que eu tinha que comprar, o que eu teria que fazer, como aquela minha amiga falou em relação a comprar o perfume. E eu me sentia meio frustrado por causa disso, até um pouco infeliz, né? Eu lembro de uma história que eu estava lá no hospital, bem no finalzinho, que eu já estava quase pedindo a demissão, que eu estava indo para o meu andar onde eu ia atender. Ao invés do elevador subir, né, para o andar, o hospital estava em reforma na época, ao invés dele subir, ele desceu para o -3. E quando ele abriu a porta, né, do -3, porque estava tendo reforma no 9º andar, quando ele abriu o elevador, ele abriu a porta, os pedreiros, tinha 2 pedreiros de um lado, 2 pedreiros de outro, e um pedreiro no meio dançando com a enxada. E eles estavam rindo. E eu não estava com um humor muito bom. E aí quando ele abriu e eles entraram rindo dentro do elevador, eu olhava e pensava assim, cara, não é o dinheiro, não é isso. Não é, eu ganho mais dinheiro que esses caras estão felizes. Não é isso. Então eu comecei a me sentir mais infeliz mesmo por causa daquela situação, porque eu estudava muito, não conseguia chegar lá onde eu gostaria, e até um pouco, não sei se fracassado talvez a sensação, mas basicamente eu me sentia meio que me faltava algo, sabe? E aí eu decidi, e tinha outro ponto também, né, que me acentuava mais, eu acho, que era o ponto de eu via pessoas que estavam dentro do hospital há 10, 15, 20 anos, tinha uma pessoa que estava a ponto de se aposentar, e quando eu via essas pessoas, elas estavam no mesmo nível que eu, falando em relação a trabalho, então era um trabalho pesado, era um trabalho repetitivo, era um trabalho muito mecânico, desgastante, e eu via que elas estavam no mesmo padrão e recebiam basicamente a mesma coisa que eu depois de 25 anos de casa. E eu falei, e teve um momento que eu falei assim, cara, eu não quero mais isso pra mim, não tem como isso acontecer. Porque eu tava tentando achar alguma coisa que realmente me fizesse feliz. Não que aquilo não me fizesse, aquilo que eu estava fazendo me fazia muito feliz, por isso me segurou, me teve lá durante 5 anos. Só que o resto das circunstâncias não estavam muito favoráveis ao que eu gostaria de ter. E aí teve um momento que eu falei assim, eu vou embora, eu vou parar, eu vou pedir demissão. E eu lembro que quando eu falei isso para as pessoas que já estavam há um tempo, e eu comentei, eu vou pedir para ir embora, porque eu tenho outros planos, eu quero fazer outras coisas na minha vida, não dá para eu ficar a vida inteira aqui. E eu lembro que as pessoas falavam assim, cara, como você é corajoso. E aí eu escutava essas pessoas que estavam muitos anos lá dentro do hospital reclamar demais. Elas reclamavam todas as manhãs.
todas as manhãs, pegava os pacientes mais difíceis e sempre reclamavam, sempre reclamavam. E eu sempre falava assim, mas se você está tão frustrada, se você está tão infeliz no que você está fazendo, por que você não sai? Por que você não vai fazer outra coisa? Não vai procurar. E elas falavam assim pra mim, Fê, eu tô aqui já faz muitos anos, eu só sei fazer isso na minha vida. O que eu vou fazer se eu sair daqui? Então tinha essa parada, tipo, eu passo sei lá, 10 anos da minha vida ou mais anos da minha vida fazendo um negócio que não me faz tão feliz e eu não saio para tentar buscar a minha felicidade, algo que me faça melhor, me faça me sentir bem, porque eu não acho que isso vai me ajudar, eu acho que isso vai ser difícil, eu só sei fazer isso. Então cada ano que passava que essas pessoas estavam lá, cada ano que passava, mais elas se sentiam afundadas, mais atoladas na lama elas estavam. Então não tinha como elas realmente chegar de uma hora para outra e falar assim, eu vou sair. O único momento que isso acontecia é se elas fossem mandadas embora, demitidas. E aí elas teriam que fazer isso. E aí quando eu falei assim, ela falou, nossa, você é muito corajoso. Eu falei, não é coragem, né? Eu busco a minha felicidade, eu preciso ir atrás da minha felicidade, isso é extremamente importante para mim. E eu lembro que na época, quando eu estava lá nos últimos meses dentro do hospital, eu lembro que a sensação que era assim, poxa, eu trabalho tanto, mas eu só tenho dinheiro para pagar minhas contas. Eu não tenho dinheiro para fazer as outras coisas. E quando eu faço algumas outras coisas, eu faço com medo de, tipo, e o mês que vem como vai ser, sabe? Então eu vivia esse ciclo que cada vez mais eu me descontentando. Porque eu nunca fui a pessoa do sextou, sabe? De tipo, Não, na verdade já fui quando era muito mais moleque, mas o final de semana vai e bebe ou faz alguma coisa, ou sei lá, pira a cabeça para esquecer dos problemas. Porque na sexta-feira, se eu tivesse folga, eu podia falar, sextou, felicidade. Mas na segunda-feira já estava lá. E eu lembro que eu comecei a acordar com dor no corpo, dor nas costas. Eu lembro que eu acordava 5 horas da manhã e na minha cabeça, eu abri o celular despertava e eu já pensava assim, o que eu posso falar para minha chefe que eu tô sentindo para eu pegar um atestado, para eu não ir hoje. Então era uma coisa que era uma dor psicológica, uma vontade de parar, que começou a me transformar em algumas dores físicas mesmo, real, tipo dor nas costas. Eu sentia que quando eu estava de plantão no final de semana, eu acordava com dor nas costas. E era impressionante que, por exemplo, se eu trabalhasse o final de semana inteiro, eu tinha uma folga na segunda. E aí a folga da segunda eu acordava bem, final de semana inteiro, dor nas costas, segunda-feira eu acordava bem. Então eu comecei a entender algumas coisas, sabe? Eu comecei a entender que era muito mais do que só o trabalho e só os benefícios que eu gostaria de ter. Eu lembro que eu comecei a gastar um pouco mais e comecei a me afundar em dívida de cartão. Porque como você está levemente frustrado no que você está fazendo, você começa a se dar micro sucessos, né? Sucessos não, micro recompensas. Então, comprava um negócio aqui e ficava feliz. Saía para comer um negócio ali e ficava feliz. Gastava um pouco mais para fazer um negócio. Por quê? Eu precisava de uma recompensa imediata, sabe? Só que eu ia me afundando na dívida do cartão. Então, foi uma das coisas que eu comecei a entender que eu precisava evoluir, crescer. Como que eu iria fazer isso? Eu não tinha muita certeza em relação a como que ia fazer isso. E aí, teve um momento que eu tava pensativo, eu vou sair, eu não vou sair, e aí teve um momento que eu lembro que a minha chefe já tinha me chamado para conversar comigo sobre algumas coisas, e aí eu falei assim, ela falou assim, Fê, o que acontece? Você sempre conversava, sempre você conseguia fazer as coisas aqui, enfim, eu vi que você está chegando muitos dias atrasados e tal. O que está acontecendo? Aí eu falei assim para ela, eu quase falei o nome dela, eu falei assim para ela, eu tenho reclamação de pacientes, os pacientes estão falando mal de mim, estão falando que eu não estou atendendo. Ela falou, não, eles falam muito bem sobre você. Eu falei, então, no momento que eu for atender um paciente e na minha cabeça eu não quero mais atender esse paciente, eu vou ser a primeira pessoa que vai descer aqui e vou falar para você, eu quero ir embora. E eu lembro que teve um dia que eu bati na porta para atender um paciente. Quando eu abri a porta para atender esse paciente, eu abri essa porta e eu pensei assim, eu não quero atender esse paciente. E aí eu atendi esse paciente e desci para pedir a demissão na minha chefe. E eu lembro que minha chefe chegou e falou assim, Fernando, fica um mês, né, para fazer o que precisa ser feito. E aí eu falei para todo mundo. E aí todo mundo falou assim,
foi aí que as pessoas começaram a falar, nossa, mas como você é corajoso e tal, não sei o quê. Só que assim, ó, as pessoas, elas esquecem de planejar, de ter uma estratégia para algumas coisas. A importância da estratégia vai fazer com que o seu dia de amanhã não seja um dia, por assim, perdido, seja uma escada para você chegar onde você quer chegar. Para quê? Eu imagino, e sempre foi um objetivo meu, depois que eu comecei a melhorar um pouco mais minha forma de pensar, que eu preciso caminhar para uma direção que me dê escala, que me dê alcance e que eu consiga trabalhar menos. Então, o que eu faço hoje, um grande objetivo, é que eu consiga chegar nesse ponto. Só que eu entendo que eu não vai ser de um dia para a noite, não vai ser no estalar de dedos que isso vai acontecer. Isso é uma construção e eu preciso ir passo a passo. Naquele momento, depois de 5 anos dentro do hospital, eu entendi que eu teria que sair de lá. Então foi um caminhar para ir para uma direção onde eu estou indo ainda agora. Só que quando você não caminha, quando você não tem clareza, quando você não tem a intenção de caminhar para esse lugar, você já está caminhando para algum lugar. Mesmo que esse lugar não seja o lugar que você gostaria. Mesmo que esse lugar seja uma consequência de alguma coisa. Mas assim, talvez essa situação não esteja tão clara ainda para você. Porque existe algumas coisas que acontecem que são as micro recompensas que fazem com que a gente pare de pensar nos problemas. E a gente pense que aqueles problemas, eles vai passar, em um momento vai passar. E você joga alguma ação que você quer para um futuro. E aí, o que eu via com essas pessoas, né? Eu comecei a perceber que elas caminharam para uma direção. Só que quando depois de tantos anos, que elas começaram a ter noção para esse lugar que elas estavam caminhando, elas começaram a entender que aquele local que elas estavam chegando não era o local que elas gostariam. Não era aquele local que tinha felicidade na forma delas agirem. Porque elas reclamavam muito de não ter tempo para passar com os filhos, por exemplo. Eu falava que ele não tinha esse tempo. Que quando começou a mudar e ele teve que começar a trabalhar no final de semana, ele sentiu demais com os filhos dele. Tinha uma outra que queria passar com a família, que tinha familiares que estavam doentes e ela queria passar um pouco de tempo com essas pessoas. Então, assim, depois de 15, 20 anos no mesmo trabalho, eles chegaram em algum lugar. Só que eles estavam tão fundos nisso que eles não conseguiam ver uma solução. Eles não conseguiam ver uma direção para isso. Só que eles caminharam e eles foram para esse local. Só que depois de tanto tempo que eles estavam fazendo essas coisas, eles não sabiam mais como fazer diferente. Era uma dependência. Então, é assim, ó, tem um negócio que a sua dor presente, a dor que você sente hoje, é uma dor que você já sabe qual é essa dor, é uma dor que você entende, não é uma dor nova. Agora, você sair dessa sua dor, mesmo que ela esteja doendo, e você buscar uma outra coisa, isso aqui é um escuro, é a escuridão. Então, é um lugar que você não tem noção ainda da dor que você vai ter nesse momento, porque vai ter dor no momento de transição. Então, você prefere estar na dor que você já está hoje do que buscar uma dor de um futuro, né? Porque essa dor aqui pode te trazer vários benefícios. Essa dor aqui já estou aqui. Então, assim, essas pessoas, elas começaram a ficar tanto tempo ali que elas não sabiam mais o que fazer. Era isso que elas sabiam o que fazer e elas não sabiam como mudar isso. Mas depois de tanto tempo que você passa no local, você está fazendo uma coisa só, independente se você já faz o que você já gosta é hoje, o que você faz você gosta. Mas às vezes a forma que você faz não é a forma que você acha interessante, não é a forma que você gosta. Então, como é que eu faço, depois de tanto tempo, seguir na mesma direção, como é que eu faço para mudar essa rota? Como é que eu faço para chegar e sair de onde eu estou? Não estou muito feliz, esse lugar aqui é um trabalho que eu vou ter um trabalho braçal, físico, para o resto da minha vida, vamos colocar assim. E como é que eu faço para sair disso que eu fiz a vida inteira, para tentar ir para um outro lugar que eu tenha mais prazer em fazer? Antes de eu falar disso, eu tenho que falar, ou vou posicionar, que isso não é uma culpa nossa diretamente, né? Porque a gente foi ensinado, a gente foi treinado dessa forma. Qual forma? De caminhar de uma forma automática. Porque o que acontece? A gente foi acostumado que a gente tinha que ir para pegar,
fazer a escola, da escola ir para a faculdade trabalhar. Ponto, era isso que a gente foi treinado. Quando a gente sai da escola e vai escolher um curso, por exemplo, quando eu fui escolher o curso de fisioterapia, eu nem sabia, eu não tinha ideia do que era fisioterapia. Eu não tinha ideia do que era fisioterapia. E eu escolhi, eu fui para essa direção. Quantas pessoas não tomam esse caminho, por quê? Porque quando você está no terceiro ano, agora quarto ano, enfim, terceiro ano, quarto ano tem, enfim. Quando você está no terceiro ano, é meio que comum as pessoas... E aí, o que você vai fazer de faculdade? Qual vai ser o curso que você vai fazer? Não, mas agora você vai trabalhar. O que você vai fazer? Então as pessoas já te pressionam a fazer alguma coisa, mesmo você nem tendo ideia do que você tem que fazer. E isso vem sendo inserido na gente há muito tempo. Então a gente nem percebe. É o caminhar automático. É o que a maioria das pessoas fazem hoje. O que elas fazem? Eu tô andando. Não sabem por quê, para onde estão indo, mas estão indo. Elas não sabem o porquê que estão fazendo, mas estão fazendo. Só que pequenas doses de recompensa, pequenas dosezinhas de recompensa são satisfatórias para essas pessoas. Então, só que isso entra em N coisas, né? Que não vem no caso agora também. Não, a gente vai para uma outra direção. Então, assim, a gente foi acostumado dessa forma. A gente foi acostumado que o caminhar é meio que automático e a gente entra nesse modo piloto automático. E a gente entrar nesse modo piloto automático faz com que a gente caminhe. E a gente está fazendo o que está fazendo hoje sem entender muito bem o porquê está fazendo. Só está fazendo. Então, essas coisas foram inseridas depois de muito tempo. Depois de escola, faculdade, trabalho. É isso. Essa é a formação. É desse jeito que tem. É meio que um padrão que eles estabelecem. Então, eu estou fazendo uma coisa que eu nem sei o porquê que eu estou fazendo, mas eu tenho que fazer. Não por que eu faço, não, eu tenho que fazer. Mas por que eu faço isso? Não sei, só sei que eu tenho que fazer. Um outro exemplo que eu posso colocar aqui é quando você pergunta para alguém que trabalha, você pergunta, e aí, como é que tá? Ah, tô trabalhando muito. Nossa, não tenho tempo para nada. Não tenho, tipo uma felicidade isso acontecer, sabe? Ah, não tenho tempo para nada, tô trabalhando muito. E aí, trabalhando muito? É uma das formas que as pessoas elas entram, né? E falam, e começam uma conversa. Só que eu lembro que lá atrás, quando eu estava no hospital, né? E eu trabalhava em 2 clínicas no hospital e tinha uma loja. Eu lembro que quando eu trabalhava no final de semana, 12 horas, é muito desgastante, muito, mas a carga é muito grande. Eu lembro que segunda-feira eu tirava para descansar. E eu morava com a minha mãe na época. E aí segunda-feira eu tirava para descansar. E quando eu descansei, eu falei assim, não, segunda-feira eu vou dormir até mais tarde. E minha mãe começou a reformar a casa dela. E os pedreiros estavam fazendo um grafiato na parte da frente e tal. E eles chegavam muito cedo na segunda-feira. É raridade, mas eles chegavam muito cedo na segunda-feira. E eu tinha vergonha de ficar dormindo porque a porta do meu quarto ficava para a sacada, para o terraço. E eles estavam fazendo o grafiato lá. E aí minha mãe pedia para não fazer muito barulho. Então eu comecei a me sentir mal. Por quê? Mesmo eu sabendo que eu estava trabalhando muito, né? Muito mesmo, naquela época eu trabalhava demais. Meu Deus, como eu trabalhava. Eu dormi dirigindo, enfim, não vem no caso. Mas eu lembro que eu estava lá e minha mãe falava assim, faz pouco barulho. E eu meio que escutava. E chegou um momento que eu comecei a acordar cedo também, porque eu não queria que eles pensassem que eu estava dormindo, porque eles iam pensar que eu era vagabundo. Então olha que loucura, né? A gente faz mais porque não quero que as pessoas pensem. Então, e aí, trabalhando? Não, tô trabalhando demais. É algo bonito, né? Você falar que tá cansado, porque tá trabalhando muito, enfim. Só que isso não é inteligente. Quando a gente não tem tempo para pensar e bolar algumas estratégias para a gente criar um futuro mais prazeroso pra gente, como a gente vai passar mais tempo com, por exemplo, a gente está formando uma família, a gente está fazendo uma família, enfim, como é que eu vou passar tempo com a minha mulher? Como é que eu vou fazer isso? O tempo que eu passo com a minha mulher é um tempo de qualidade? Ou eu estou pensando nas contas que eu preciso pagar? O momento que você está passando com seu marido é tranquilo? Como é que é isso? Você tem alguma estratégia para isso melhorar? Ou você está esperando que algo aconteça do nada? Porque nada acontece do nada. Porque sim, você pode ter oportunidades na sua vida, mas se você não estiver pronto para essa oportunidade, você nem vai enxergar isso como oportunidade. Você provavelmente vai deixar isso passar. E se você deixa isso passar, passou e já foi. Então, assim, se você tem filhos, está conseguindo ver o crescimento dos seus filhos? Ou seus filhos estão crescendo e você não está vendo? Então, teve uma pessoa, um empresário que eu comecei a conversar, que eu fiz um trabalho junto de parceria com ele, que uma das coisas que eu entendi quando eu fiz a entrevista com ele é o quanto que doía para ele estar envolvido de uma forma muito, muito violenta no trabalho.
porque ele falou que ele tinha uma filha que estava entrando no período da adolescência, que essa filha começou a se distanciar dele, né? Ele olhava a filha dele que já estava crescendo, então já vem aquele negócio da a menina que está se transformando em mulher, aquele período de adolescência que já se distancia de todos, e ele via que a distância estava muito, muito maior, e os problemas que ele estava tendo no trabalho estavam envolvendo a família. Então, ele tinha um relacionamento extremamente bom com a mulher dele, ele me falou, só que ele falou que nos últimos meses ele não conseguia falar com a mulher. Eles estavam brigando muito por coisas que nunca tinha entendido. Então, o que acontece? Conforme você vai se envolvendo dos problemas, a gente fica tão submerso neles que você não consegue ver solução. Então, uma das coisas que a gente começou a conversar com ele é para começar a montar alguma coisa, e a primeira coisa é ele melhorar a forma dele pensar e ver todas essas coisas. Porque se a gente vê o mundo como um grande problema, a gente só vai ver problema. A gente precisa ver soluções no meio disso tudo. Então, foi uma das coisas que a gente começou a fazer. Então, até quando eu falei com ele, com esse cara, ele trabalhava com algo que realmente ele tinha muita paixão em fazer, ele gostava demais disso que ele fazia, só que aconteceram algumas coisas na pandemia, que ele perdeu sociedade e ele teve que se envolver mais na parte burocrática do trabalho. E aí ele começou a sentir isso, sabe? Ele começou a sentir a dificuldade de conseguir lidar com várias frentes. E isso começou a dar muita confusão para ele. E quando começou a dar muita confusão para ele, isso começou a deixar ele mais afundado. Então, cada vez mais ele se sentia afundado. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi a gente resgatar aquele prazer que ele tinha de fazer o que ele faz. Então, isso fica uma lição, né? Porque, acredita, você já sabe o que realmente te dá prazer em fazer. Se você parar para pensar, e é desse jeito que eu comecei a raciocinar para eu chegar no momento que eu estou hoje, vindo para essa direção que eu estou indo hoje, é eu pensar e lembrar, lá na cabeça, na lembrança, aquele dia que você está fazendo alguma coisa e você faz aquilo, e aquilo pode até te dar cansaço físico, até cansaço mental, mas te dá um prazer no final do dia, uma sensação boa, que você não vê o tempo passar, e você não entende, você não vê o tempo passar, e é gostoso, é muito bom. Então, isso já tem dentro de você. Eu tenho certeza que esse dia você já viveu. Esse dia você já viveu. E uma das coisas que quando eu faço a entrevista inicial para bater um papo sobre profissão, sobre vida, para eu entender um pouco mais sobre como essa pessoa tá, para bolar uma estratégia para ela, a primeira coisa que eu faço é contar a sua história para mim. Então, quando eu conto essas histórias, alguns pontos brilham na nossa frente. Então, isso que eu iria pedir para você, já tem lá dentro de você isso daí. Lembra disso. Lembra daquele momento que você estava. E aí, quando a gente chega nesse ponto, algumas coisas elas estão muito relacionadas com a profissão que essa pessoa faz. Mas, às vezes, ela não está tão relacionada a isso. Ela está em algo um pouco diferente. E as pessoas, o que elas querem fazer? Vou largar a mão de tudo. Tá, o que eu faço agora? Não, calma. Se você tem 10, 5, 20 anos dentro de uma profissão, dentro dessa profissão, provavelmente você tem coisas que você gosta de fazer. Não tudo, mas provavelmente tem coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, eu lembro que eu fui conversar era uma enfermeira, e essa enfermeira falou assim, esse trabalho que eu faço, ele é muito cansativo, eu também não tenho vida mais ou menos que eu vivia, né? E ela falou assim, eu queria abrir uma loja. Eu falei, uma loja do quê? Eu queria, sei lá, uma loja qualquer que eu conseguiria vender alguma coisa. E é mais ou menos um caminho que as pessoas pensam em fazer. Elas pensam em mudar da água pro vinho, fazer mudei e estou fazendo outra coisa. Só que o que acontece? A curva de aprendizagem que você vai ter de fazer alguma coisa, uma profissão, um negócio que você nunca fez na sua vida, ela vai ser uma curva para baixo primeiro e depois vai subir. Provavelmente nessa dor da queda para ascensão, essa dor vai fazer com que você desista. E quando vai acontecer isso, você vai largar a mão, vai voltar para aquilo que você fazia e você vai só pregar alguma coisa na sua cabeça, que eu só consigo fazer isso mesmo que eu estou fazendo. E aí eu conversando com ela, falei, tá, me conta mais o que você faz lá dentro. Ela, eu faço isso. E o que você realmente gosta? Eu gosto muito de preencher planilha para fazer a distribuição dos pacientes. Eu falei, então, isso seria uma grande coisa.
Se dentro do seu trabalho você já tem uma expertise que você gosta de fazer, preencher planilha, se você gosta de lidar com pessoas, se você gosta de... Aí já vem uma coisa que você precisa se estudar um pouco mais para entender isso. Isso é uma das coisas que a gente faz na entrevista para bolar a estratégia, para fazer uma estratégia para você sair da onde você está para chegar onde você quer chegar. Quando você faz isso, você consegue tirar forças do que você já faz para começar a empregar naquilo que você quer fazer. Então você não precisa largar o seu emprego. Você só precisa pegar essa sua força e começar a transportar aos poucos de uma profissão para outra. Talvez fique muito, muito distante de você conseguir entender isso. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era fisioterapeuta, a coisa que mais me trazia prazer era quando eu atendia um paciente e aquele paciente chegava e falava alguma coisa para mim do tipo, pô, você é muito diferente nisso que você faz, eu sinto amor nisso que você faz, a forma que você faz é diferente de outros. E eu não achava que isso era diferente. Eu lembro que uma auxiliar uma vez falou assim, Fê, você é diferente. Eu falei, por que diferente? A forma que você atende é diferente. Então eu entendi que lidar com pessoas, entregar um porquê a mais para as pessoas, isso me fazia muito bem. Isso me fazia muito bem. E o caminhar disso foi entender mais como é que eu poderia lidar com essas pessoas, como é que eu poderia ajudar essas pessoas em âmbitos diferentes, não dentro do hospital. Porque aquilo me dava prazer, mas não iria chegar onde eu quero chegar. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Esse vídeo faz parte do processo de eu querer ajudar pessoas ao quê? A chegar a um nível um pouco mais alto e tirar todos os problemas. Então, a gente, quando vive... Eu, por exemplo, quando eu vivia na profissão lá como fisioterapeuta, eu tinha um muro na minha frente que eu só conseguia ver uma coisa. Só conseguia ver aquilo. Então, qual que é o objetivo? E qual que era essa coisa que eu tinha que ver? Eu tinha que pagar minhas contas. Eu não tinha tempo para passar com quem eu gostava. Eu tinha que resolver esses problemas e eu tinha muito trabalho. E quando eu tenho muito trabalho, a minha única preocupação eu queria dormir, então eu chegava, eu queria só dormir. Eu queria comer, então eu precisava comer, né, que é a minha necessidade básica. Então, qual que é o objetivo? É a gente baixar essa linha e as pessoas começarem a chegar em cima do muro. O que é o em cima do muro? É o viver fazendo o que eu realmente gosto, tenho prazer em fazer, sou feliz com isso, sou bem remunerado por isso, e eu consigo passar o tempo de qualidade com a minha família ou com as pessoas que eu amo. Então é esse o objetivo que eu tenho. Se você pegar, é muito parecido com que eu pegava um paciente, eu reabilitava esse paciente, e como eu trabalhei em UTI ou pós-operatório, eu pegava um paciente extremamente debilitado e devolvia ele para ele ter um pouco mais de função no dia a dia. Entende? É um benefício muito parecido que me trazia prazer. Então, como é que eu faço isso de uma forma que eu sinta mais prazer em fazer? É isso. Eu sei, tem uma das coisas que, em todos esses lugares que eu já passei trabalhando, que eu cheguei à conclusão. Eu gosto muito de mandar, porque eu sou bom em mandar. Eu sou criativo, eu estabeleço algumas coisas para conseguir. Então, se você conta a sua história para mim, eu consigo conectar pontos de uma forma um pouco mais simples. E é através desses pontos que eu conecto, a gente chega no consenso. E esse consenso é para a gente conseguir fazer com que isso que a gente transforme em um objetivo seu, a gente consiga transformar isso em algo palpável. Então, o que eu falo? A gente primeiro precisa entender como que o seu cliente pensa, a pessoa que você quer atender pensa, o quanto a sua história tem relação com você para ter mais propósito em cima disso, e a gente conectar o seu cliente ao seu produto ou serviço. E a gente transforma isso e coloca um pouco de escala nisso. Mas enfim. Então, acredita, já está lá dentro de você, você consegue fazer isso, já está na sua cabeça. E como? Como fazer isso? Fazendo isso com essa mudança gradual. Eu falo que é o 1%. Eu li um livro que chama Hábitos Atômicos, e ele falava muito sobre a mudança de 1% em relação a alguma coisa que você quer mudar no seu dia, no seu mês, enfim. Ele dá um exemplo de uma seleção britânica, acho que de ciclismo, que um treinador veio com esse conceito da melhora de 1% em cada segmento que eles faziam. Então, por exemplo, vou melhorar 1% na roupa, vou melhorar 1% no físico, vou melhorar 1%
na bicicleta, eu vou melhorar. Então ele melhorava 1% por mês, 1%, enfim, em cada situação que ele se colocava e melhorava. E fazia não sei quantos anos que essa equipe da França não ganhava, britânica não ganhava um Tour de France lá, e eles começaram a ganhar esse Tour de France, que acho que é o campeonato mais importante. Então é 1% por dia, a gente não precisa mudar de uma vez, não precisa ser algo drástico da água para o vinho, vai aos poucos, porque aos poucos você consegue manter o que você faz hoje, reconhecer o que realmente te dá prazer no que te faz hoje, você começa a ver aquele dia que você realmente gostou, realmente sente prazer em fazer aquela situação e consegue encaixar uma coisa na outra. Eu esqueci de falar. O que era aquele dia que me dava prazer? Beleza, dentro do meu trabalho eu gostava disso, né? Eu gostava de pegar um paciente e conseguir dar um pouco mais de liberdade para esse paciente, dar um pouco mais de saúde, ofertar um pouco mais de algumas coisas para esse paciente. E o que acontecia? E o que eu tinha no meu dia a dia, que eu já tinha vivido, que eu comecei a entender que era isso que eu gostava? Eu lembro que teve uma vez, e algumas outras vezes, depois eu trouxe quando eu fui reescrever a minha história, é por isso que eu gosto desse método, né? Porque esse método traz propósito no final de tudo. Eu comecei a reescrever a minha história na minha cabeça e eu lembrei de algumas situações. E uma das situações, eu acho que é a situação mais marcante, ou uma das mais marcantes, são 3 mais marcantes, que eu tenho bem claro na minha cabeça, mas eu vou contar uma. Foi uma vez que a gente foi fazer um churrasco na casa de era um conhecido meu ainda, não era um amigo meu. Era um churrasco de chá de bebê da filha dele. E aí, ele estava tomando conta da churrasqueira. Tinha um amigo dele tomando conta da churrasqueira. Só que começou a chegar muitos familiares, né? Era num sítio. Começou a chegar muitos familiares. A churrasqueira ela estava meio que isolada num canto e começou a dar ruim em algumas coisas. Começou a faltar um pouco a organização. Então começou a faltar carne, a bancada que estava organizada começou a ficar bagunçada. Então começou a ficar uma zona, vamos por assim. Começou a ficar uma zona. E eu falei assim, cara, deixa eu te ajudar aí. E aí eu entrei, comecei a organizar as coisas. Aí falei pra ele, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Eu vou repor a mesa. Aí a gente repôs a mesa de uma forma, tipo, põe o arroz que nunca acaba, põe isso aqui, a gente começou. E no final põe a carne pra pessoa encher o prato. Depois ela ter que voltar aqui pra gente começar a colocar carne de novo. E a gente começou a fazer algumas coisas, e começou a dar certo, o negócio começou a dar certo, redondou, ficou redondo. E eu lembro que aquele negócio assim, parece que foi assim, rápido, mas foi o dia inteiro pra gente organizar tudo isso. E começou a dar certo. Eu lembro que no final do dia eu fiquei muito cansado. Só que eu fiquei muito feliz de conseguir ter ajudado, que ajudei ele nessa situação. E as outras situações têm muita conexão com isso, ajudar pessoas, muito isso. Então, todas as vezes que eu comecei, nos dias que eu tive que fazer isso, eu ia organizar, bolar estratégia, algum plano para fazer isso me fazia muito feliz. E aí foi uma coisa que eu mesclei uma coisa na outra, e aí é isso que eu estou fazendo agora. E depois de muitas outras coisas, que essa história não vem ao ponto agora, que é muito grande, mas um dia eu canto essa história para vocês. Então, só para te resumir, para a gente finalizar, o que você pode fazer para fazer essa mudança de um lugar que eu não estou tão feliz do que eu estou fazendo agora, para eu buscar algo que me dê mais satisfação pessoal, um senso de propósito, alguma coisa que me traga mais felicidade e sim, traga retorno financeiro para você também. Então, mude aos poucos, vai nos detalhes, continua fazendo o que você está fazendo hoje, afinal você já deve estar fazendo isso há algum tempo. Não adianta você mudar da água, estou de saco cheio, não estou aguentando mais, espera um pouco. Agora, ao invés de você estar no piloto automático, entre no modo que você entenda o que você está fazendo. Entre no modo que você consiga compreender o porquê que você está fazendo as coisas. E veja aquelas coisas que você gosta. Nesse tempo que você está, você bola uma estratégia e o que você utiliza nessa estratégia como base? Você já deve ter um grau de autoridade nisso que você faz, em alguma coisa que você faz aí dentro. Então, usa essa autoridade. Essa autoridade é extremamente importante para você conseguir falar de uma forma que você realmente acredite naquilo que você está falando. O segundo ponto que eu falo para você é você pegue a sua história de vida, porque a sua história de vida relembre desde o porquê, lá no começo, quando você era criança, todos os pontos que você teve. Por quê?
Porque quando você liga a sua história de vida junto com a sua autoridade, isso gera uma conexão muito grande. E as pessoas se conectam com pessoas, não adianta. Então, quando você faz isso, você conhece a sua história. E outra, você valoriza muito mais essa autoridade que você tem. As pessoas, elas costumam a não entender o valor que elas têm. E o que acontece? A história, fala, mas a história eu sei de cor. Cara, eu já devo ter conversado, sei lá, com uns 10 empresários por aí. E todos eu peço para contar a história deles. Me conta a sua história. A história das pessoas é baseada em datas. O que acontece? Se a sua história é baseada em datas, você não consegue passar a emoção. A emoção não está na data, porque eu consigo contar a sua história através de datas. O que eu não consigo contar da sua história? As emoções que você viveu. Então lembre das emoções que você viveu na sua vida. Isso é extremamente importante, porque as emoções é que vão dar profundidade naquilo que você é. Então entenda muito bem a sua história. Pega a sua autoridade e use a sua autoridade naquilo que você realmente gosta. E começa a mudar aos poucos. Vai indo não larga a mão de uma coisa, ou não espere um momento perfeito para começar. Comece agora, 1% ao dia. Vai mudando aos pouquinhos, mas faça. Porque o grande problema é as pessoas elas acabam elas almejam muito o futuro, elas acreditam muito no futuro. Não, quando acontecer tal coisa, ou não, ano que vem, semana que vem, dieta, todo mundo começa a dieta na segunda. Ninguém faz a dieta na segunda. Por quê? O nosso eu de hoje, ele é muito mais fraco do que seu eu futuro. Seu eu futuro tem muito mais poder. Isso é estudo, tá? Então, assim, faça aos poucos, mas não pare. Faça 1%, mas faça. Pega a sua história, pegue sua autoridade, entenda realmente o que é isso, e aí você pega e coloca a sua autoridade junto da sua história. Pegue as coisas que você gosta de fazer, que é aquele dia que você realmente não viu o tempo passar, entenda o que é aquilo para você, entenda o que realmente é aquilo para você. E eu vou te falar uma coisa, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, principalmente se você não tiver uma direção para você percorrer isso. Só que melhor do que você passar a sua vida no seu trabalho, fazendo o que você faz hoje, e talvez não sendo tão feliz, é você chegar e você começar a fazer alguma coisa que realmente vai fazer diferença para a sua vida e para a vida das pessoas que estão à sua volta. Você passar ao lado das pessoas que você realmente ama. Os recursos financeiros, as partes financeiras, elas vão acontecer. E a diferença é que elas vão acontecer de uma forma muito mais prazerosa. Então, acredita, não mude de uma vez, não largue tudo, não jogue, fala assim, não estoure a ponte, não jogue o chapéu para o outro lado do muro para você ter que pegar. Não faça isso. Vai devagar, porque é melhor, mas importante, tenha consistência nisso que você está fazendo. É a coisa mais importante que você tem que fazer agora.